Afinal, qual é o papel da entidade máxima, né, de ética médica no país? Quem vai responder isso para a gente é o pediatra Eduardo Jorge. Bom dia, doutor Eduardo, bom dia, seja bem-vindo, né? Conte aí para a gente, né, para nós que somos apenas pacientes, né, que, digamos assim, seríamos os leigos, né, qual é o papel do conselho? É só proteger os médicos ou também atua junto à população? Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, um prazer estar aqui falando com vocês. E é importantíssimo isso que você perguntou. Então, o Conselho Federal de Medicina é uma autarquia federal brasileira que ela é responsável realmente por regular e fiscalizar o exercício da medicina do país como um todo, mas suas funções ela abrange diversas outras coisas, né? Ela garante o procedimento ético, a qualidade do exercício da profissão médica e, com isso, ela contribui para a proteção da saúde do brasileiro. E quais são as causas, né, que são de responsabilidade do Conselho Federal de Medicina averiguar? São todas aquelas dentro de hospitais e fora desse ambiente? Ou tudo que diz respeito ao ambiente hospitalar e onde os médicos atendem é o que é de responsabilidade do Conselho, doutor Eduardo? Eu diria que é muito abrangente esse papel do Conselho. Por exemplo, ele emite pareceres técnicos e posicionamento sobre temas relevantes para a medicina e a saúde pública. Então, ele atua como órgão consultivo de referência em questões relacionadas à saúde. Então, como órgão consultivo do Ministério da Saúde, das universidades, da OPAS. Então, os conselheiros eleitos, eles participam de comissões de câmaras técnicas que discutem temas específicos, como aborto, eutanásia, e com esse conhecimento especializado, ele orienta as decisões mais apropriadas para a saúde da população. E eu acredito muito, sim, né? Eu falo isso também como leiga, mas que seja mais próximo a gente, né? O Conselho Regional de Medicina, que atua cada um dos seus estados. Então, ele é um braço do Conselho Federal, doutor Eduardo, ou ele é uma entidade independente? Não, ele é exatamente um braço do Conselho Federal. Então, cada estado tem um conselheiro efetivo e um conselheiro suplente, que essa autarquia funciona em Brasília. E os seus braços são exatamente os conselhos regionais. Por exemplo, nessa questão judicante, quando os médicos são julgados, então a primeira instância seria os conselhos regionais e a segunda instância seria o Conselho Federal de Medicina. E esse conselho, ele tem representatividade em todas as cidades? Ou, por exemplo, é regido aí pelo CRM, que remete a uma sede do Conselho Federal? Como é que funciona isso? Então, tem as delegacias nas grandes cidades do interior. Então, Caruaru tem, Petrolina tem, Salgueiro, Serra Talhada. Tem as delegacias ligadas aos conselhos regionais na capital, e aí o órgão máximo, a instância máxima é o Conselho Federal. Mas lembrando sempre, né, que o papel do Conselho extrapola essas ações judicantes de julgar médico, né? As recomendações e os programas de educação médica continuada contribui para a atualização do médico, incentivando os médicos a se manterem sempre atualizados e capacitados para exercerem esta nobre profissão da melhor forma possível. E acaba que sai todo mundo ganhando, né? O médico que fica mais qualificado, né, que pode atender melhor os pacientes e principalmente os pacientes, né, doutor Eduardo, que tem um atendimento melhor, às vezes se for uma doença mais grave, tem chances maiores de cura. Tudo isso está ligado a esse trabalho que o Conselho Federal de Medicina tem feito, né? Perfeito. Então, a segurança do exercício da profissão, ela fortalece o desenvolvimento do sistema
de saúde. Exemplo, na pandemia Covid, né? O Conselho precisaria ter se posicionado sobre os melhores tratamentos, ter se posicionado sobre a importância da vacinação. Então, em uma catástrofe como foi a pandemia, um Conselho Federal atuante tem um papel essencial para isso. Perfeito. E eu falei, né, no início dessa entrevista que em breve, né, agora no próximo mês, tem a eleição do Conselho, e é justamente para que essa entidade ela possa funcionar, né, de forma plena, né, que cada vez mais existam fiscalizações, medidas de educação, de segurança, e a eleição é justamente para isso, para movimentar, né, e trazer mais pessoas para esse conselho, né? Exato. Pessoas comprometidas, né, com a experiência da ética médica, comprometida com a qualidade da saúde da população de uma forma em geral e que ajudem os médicos desse trabalho que atualmente enfrentam desafios muito importantes, né? Esse é um país gigante, a gente se orgulha do SUS, o SUS garante um acesso universal, mas a gente tem várias medidas que precisam ser avançadas, várias melhorias que tem que prosseguir, e um Conselho Federal atuante, ele permite que tudo isso aconteça. Por isso que é tão importante que os médicos agora, dos dias 6 e 7 de agosto, exerçam seu papel de cidadania, elegendo os conselheiros mais sintonizados com os princípios da boa prática médica. Bom, e para a gente finalizar, né, para quem está nos acompanhando, como é que as pessoas podem entrar em contato com o Conselho, né, saber das ações que ele desenvolve, doutor Eduardo, e também, né, participar, de modo geral, contribuir com o trabalho que é feito? Perfeito. Então, a população tem acesso através do site do Conselho Federal de Medicina, emitindo sugestões, fazendo denúncias, se for o caso, exercendo também seu papel de cidadão para que este país tenha uma saúde mais justa, mais igualitária, que proteja a população. Doutor Eduardo, olha, eu quero agradecer bastante, né? Foi uma entrevista muito esclarecedora, porque às vezes o assunto parece ser tão distante, mas é algo que tem que fazer parte da nossa rotina também, a gente saber como recorrer, como proceder, né? Como ajudar também, né? De modo geral, isso acaba contribuindo para todo mundo. Então, muito obrigado, né? Por esse bate-papo hoje e até uma próxima. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer as funções de um Conselho Federal de Medicina. Um bom dia a todos. A gente conversou com o pediatra Eduardo Jorge, falando aí sobre o Conselho Federal de Medicina, que nos dias 6 e 7, né, de agosto vai realizar, né, a sua eleição, onde mais de 20 mil médicos, só aqui em Pernambuco, devem fazer essa votação, além dos outros estados do país. 7h19 agora, a gente vai para o intervalo, tá? E na sequência, a gente voltar